Teherã, 1º de fevereiro de 1979. Um avião Air France pousando no aeroporto de Mehrabad, Teherã. Lá fora, nas ruas, 2 milhões de pessoas. Não é exagero jornalístico. É o maior recebimento de um único ser humano na história do século XX. 2 milhões de iranianos que esperaram este momento por 15 anos, que passaram a noite na rua, que viajaram de cidades distantes, que choravam sem ter visto o homem antes pessoalmente. O avião para, a porta abre. Um homem de 76 anos, com turbante preto, sinal de descendência direta do profeta, barba branca, olhos escuros e expressão de quem nunca na vida sorriu para a câmera, desce a escada do avião. Um repórter da CBS News se aproxima e faz a pergunta que o mundo inteiro quer ouvir. Como se sente voltando ao Irã depois de 15 anos de exílio? O homem responde sem hesitar, sem emoção, sem aquecimento. Nada. O repórter pergunta de novo, pensando que entendeu errado. O senhor não sente nada? Nada. 2 milhões de pessoas nas ruas, 15 anos de exílio. Uma revolução que derrubou um dos líderes mais poderosos do Oriente Médio. 22 dias depois que o Shah fugiu do país. E o homem que tornou tudo isso possível, que gravou os sermões em fitas cassete distribuídas clandestinamente por todo o Irã, que coordenou a resistência do exílio em Paris, que deu nome e forma à revolução que acabou de acontecer, sente nada. Essa resposta é a mais reveladora que Khomeini já deu. Em uma palavra, disse tudo sobre quem é. Um homem para quem o poder não é destino pessoal, é instrumento divino, que não voltou para ser celebrado, voltou para construir. O que ele constrói nas próximas décadas e o que esse sistema ainda produz em março de 2026, quando mísseis americanos destroem a infraestrutura do país que ele fundou, é a história mais importante do Oriente Médio do século XX. Seu nome é Ruhollah Khomeini, em árabe, Espírito de Alá. Nasceu em 1902 numa aldeia que ninguém conhecia. Morreu em 1989 como o homem que havia mudado o equilíbrio de poder global. E em 2026, 37 anos depois da morte, os mísseis que destroem o Irã estão destruindo exatamente o sistema que ele construiu. Como um órfão de aldeia, cujo pai foi assassinado antes de completar 1 ano de vida, se tornou o líder da maior revolução islâmica da história. Como alguém que prometeu liberdade, criou uma das repressões mais sistemáticas do século XX. E qual é o paradoxo central de Khomeini, o homem que derrubou um rei e se tornou mais absoluto que qualquer rei? Esta é a história de Ruhollah Khomeini. 24 de setembro de 1902. Khomeini, Irã Central. Uma aldeia tão pequena que não aparecia na maioria dos mapas da época. Sem importância estratégica, sem riqueza natural, sem nome que alguém fora da região conhecia. Uma comunidade de agricultores e pequenos comerciantes no coração de um Irã que ainda vivia sob os últimos anos da dinastia Qajar. Um império em colapso lento, humilhado pelas potências europeias, incapaz de modernizar sem destruir o que existia. É nessa aldeia que nasce Ruhollah Mousavi Khomeini, segundo filho de Seyyid Mustafa Khomeini, um clérigo local de família que carregava o turbante verde há gerações, sinal de descendência direta do profeta Maomé. O turbante preto que Khomeini vai usar pelo resto da vida tem a mesma origem. Não é escolha estética, é genealogia. Seyyid Mustafa é assassinado quando Ruhollah tem 5 meses de vida. Não é metáfora política, é fato documentado. O pai de Khomeini foi morto numa disputa de terras com um proprietário local que contava com a proteção de funcionários do governo. O Estado, o poder secular corrupto que favorece os ricos contra os clérigos pobres, tira o pai de Khomeini antes que ele consiga formar uma memória dele. Khomeini cresce com a narrativa do pai mártir, não como abstração religiosa, como fato pessoal concreto. O poder secular assassinou seu pai. O poder secular é, por natureza, ilegítimo. Essa conclusão, formada antes de qualquer argumento teológico, antes de qualquer leitura política, antes de qualquer experiência adulta, é a raiz de tudo que vem depois. A mãe e a tia assumem a criação. Por 13 anos,
são as únicas figuras de cuidado num mundo que para o menino Ruhollah foi imediatamente cruel. Em 1918, quando Khomeini tem 15 anos, ambas morrem de cólera durante a epidemia que devastou o Irã naquele ano. Khomeini fica completamente órfão. A responsabilidade da família passa para o irmão mais velho, Morteza. 15 anos de vida, pai assassinado, mãe morta, tia morta. Sem estrutura familiar estável, sem recursos, sem perspectiva que não seja a que a comunidade clerical oferece a meninos de famílias religiosas pobres. O estudo sagrado como única via de ascensão disponível. Desde os 7 anos, Ruhollah memoriza o Corão, não como obrigação, como identidade. Numa vida onde tudo o que era estável foi removido, o texto sagrado é o único mundo que não muda, que não desaparece, que não morre de cólera. O Corão memorizado é a única propriedade que ninguém pode confiscar. Vai para Araque estudar com um clérigo famoso. Depois para Qom. Em Qom, a cidade sagrada, o centro intelectual do Islã xiita iraniano, Ruhollah Khomeini brilha de uma forma que surpreende seus professores, não apenas em jurisprudência islâmica, que é o currículo básico, em filosofia islâmica, em mística sufista, em poesia persa clássica. Aqui está o detalhe que raramente aparece em análises políticas sobre Khomeini, e que é o mais perturbador de toda a sua história. Ruhollah Khomeini escreve poesia mística durante toda a vida, não como hobby ocasional, como prática espiritual consistente, poemas sobre amor divino, sobre a dissolução do ego individual diante da presença de Deus, sobre a pequenez de todo o poder humano diante do absoluto. Poemas que citam Hafez e Rumi, os mesmos poetas que seu futuro aluno Ali Khamenei vai ler em privado enquanto prende poetas contemporâneos. O homem que vai ordenar execuções em massa de prisioneiros políticos no verão de 1988 escreve, em paralelo, versos sobre misericórdia. Isso não é hipocrisia que se explica com acusação simples de cinismo. É a contradição que define um tipo específico de fanatismo. O homem que genuinamente acredita que a misericórdia de Deus e a brutalidade em nome de Deus são a mesma coisa. Que a execução do inimigo de Deus e o amor a Deus coexistem sem tensão. Essa incapacidade de ver a contradição é o que torna Khomeini mais assustador do que qualquer tirano cínico. Khomeini torna-se professor em Qom. Ao longo das décadas, seus alunos incluem praticamente toda a liderança da República Islâmica, que vai existir depois de 1979. Ali Khamenei, de quem falamos no episódio anterior deste canal, é um desses alunos. Um menino pobre de Mashhad, que aprende com Khomeini a lição que vai definir sua própria carreira. Lealdade ao líder certo vale mais que brilhantismo. A lição que a vida de Khomeini ensinou e que ele aplica no poder com consistência devastadora. O poder secular é ilegítimo por natureza. Só o poder que serve a Deus tem direito de existir. Essa não é tese acadêmica, é autobiografia. Anos 1950. O Irã sob Shah Mohammad Reza Pahlavi. O Shah, filho de Reza Shah Pahlavi, colocado no trono pelos britânicos e americanos após o golpe de 1953, que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh, moderniza o Irã com velocidade e brutalidade simultâneas. O dinheiro do petróleo financia infraestrutura, universidades, indústrias. A influência americana financia a SAVAK, a polícia secreta treinada pela CIA e pelo Mossad, conhecida pela sofisticação de seus métodos de tortura. Em 1963, o Shah anuncia a Revolução Branca, um pacote de reformas que inclui reforma agrária, extensão do direito de voto às mulheres, secularização progressiva das leis e redução sistemática do poder político do clero. Para o Ocidente, progresso. Para Khomeini, o diagnóstico da infância confirmado em escala nacional. O poder secular com apoio americano está destruindo a estrutura islâmica do Irã. A maioria dos clérigos de Qom aceita em silêncio. O Shah é poderoso. A SAVAK é eficiente. O silêncio é prudente. Khomeini,
não é prudente. Em junho de 1963, sobe ao púlpito e faz o discurso que define toda a sua trajetória pública. Chama o Shah de fantoche americano. Compara o regime ao governo de Yazid, o califa Omíada, que no ano 680 DC matou o imã Hussein no campo de Karbala, o evento mais traumático da história xiita, o martírio que estrutura a identidade religiosa de 200 milhões de muçulmanos xiitas até hoje. Para o ouvinte xiita médio, essa comparação não é metáfora política exagerada. É a declaração mais grave que um clérigo pode fazer. O Shah não é apenas ditador, não é apenas corrupto, não é apenas injusto. É o equivalente contemporâneo do homem que assassinou o imã. Resistir a ele é dever religioso, equivalente a resistir ao maior mal da história islâmica. O Shah manda prender Khomeini. Protestos explodem em Teherã, em Qom, em várias cidades. O exército responde. As estimativas de mortos nos 2 dias de repressão variam, mas nenhuma é inferior a centenas e algumas chegam a 15 mil. O evento entra para a memória iraniana como o movimento de 15 de Khordad. E Khomeini entra para a memória iraniana como o homem que disse o que ninguém havia dito e pagou o preço por dizer. Solto sob pressão. Preso de novo em 1964, após novo discurso. Exilado. Turquia primeiro. Depois Najaf, no Iraque, a cidade mais sagrada do Islã xiita, lar do santuário do Imam Ali. Em Najaf, Khomeini passa 13 anos, longe fisicamente do Irã, mais influente do que havia sido nunca. É em Najaf que ele desenvolve e aprofunda a doutrina que vai mudar a história. O Velayat-e-Faqih, o governo do jurista islâmico. A ideia central, na ausência do imã oculto, o 12º imã do Islã xiita, que segundo a tradição desapareceu no século IX e retornará no fim dos tempos. O jurista islâmico mais sábio e mais justo deve governar o Estado em seu nome. A ideia é radical mesmo dentro do Islã xiita. A maioria dos grandes ayatollahs do século XX sustentava que o clero deveria ter influência moral sobre a política, não exercer poder político direto. Khomeini discordava. Completamente, sistematicamente, com argumentos que desenvolveu ao longo de décadas de estudo e que apresentou em série de palestras gravadas, transcritas, contrabandeadas para o Irã em fitas cassete. Não é apenas teoria religiosa. É programa político completo, que é a arquitetura da República Islâmica, que ainda não existe, mas que Khomeini já está projetando em detalhes. Em 1978, o Iraque de Saddam Hussein expulsa Khomeini sob pressão do Shah. Khomeini vai para a França, para uma casa comum num subúrbio tranquilo, chamado Neaufle-le-Château, a 30 quilômetros de Paris. O cálculo do Shah. Paris isolaria Khomeini. Foi o maior erro de cálculo do Shah. Em Paris, Khomeini tem acesso a telefone internacional, correio aéreo e a mídia ocidental inteira, que descobriu que um clérigo islâmico exilado que acabará derrubando um aliado americano é a história do ano. Le Monde, Le Figaro, CBS, NBC, BBC, New York Times, todos mandam correspondentes a Neaufle-le-Château. Khomeini concede entrevistas. É fotografado sentado na relva, sob uma macieira, com aparência de humildade monástica completamente distinta da opulência do Shah nos seus palácios de Teherã. E fala com clareza e repetição sobre o que vai acontecer quando a revolução vencer. Haverá eleições livres, haverá liberdade de imprensa, haverá liberdade religiosa para todas as minorias. Os comunistas terão liberdade de expressar suas opiniões. As mulheres terão seus direitos garantidos. Os intelectuais poderão escrever livremente. O governo islâmico será um governo de justiça. Enquanto isso, no Irã, há protestos toda semana. O exército atira, a multidão cresce, a SAVAK prende, o movimento cresce mais. Em janeiro de 1979, o Shah deixa o Irã, oficialmente em férias médicas. Nunca volta. Em 1º de fevereiro de 1979, Khomeini retorna num avião Air France fretado. 2 milhões de pessoas nas ruas. A pergunta do repórter da CBS. A resposta: nada. E aqui está o momento
que nenhum livro de história ocidental menciona como deveria. Quando o avião pousou e os assessores mostraram a Khomeini as fotos das multidões, 2 milhões nas ruas, pessoas chorando, o maior recebimento humano do século, ele olhou as fotos em silêncio por alguns segundos e perguntou: quantos desses são comunistas? Não perguntou sobre o tamanho da multidão, não perguntou sobre a logística do desembarque, não expressou gratidão, emoção ou reconhecimento pelo que aquelas pessoas haviam sacrificado por 15 anos para que aquele momento fosse possível. Perguntou quem, naquela multidão de 2 milhões, não era aliado. O homem que acabava de ganhar a maior revolução do século já estava calculando quem dentro dela precisaria ser eliminado. Essa pergunta explica tudo o que acontece entre 1979 e 1989. A revolução que derruba o Shah em 11 de fevereiro de 1979 não é revolução de um grupo. É revolução de coalizão impossível. Comunistas do Partido Tudeh, liberais seculares da Frente Nacional, estudantes universitários sem filiação, bazares, os comerciantes tradicionais do bazar, clérigos de todas as correntes, trabalhadores das refinarias de petróleo que fizeram greve e paralisaram a economia do Shah. Todos unidos por um único denominador: ódio ao Shah, e um único nome que todas essas forças reconheciam como legítimo: Khomeini. Em março de 1979, referendo. 98,2% votam pela República Islâmica. Khomeini é o líder supremo de um país que não existia 2 meses antes. E aqui está o que torna a história de Khomeini diferente de todas as outras histórias de líderes autoritários do século XX. Ele não chegou ao poder prometendo autoritarismo. Prometeu o oposto. Em Paris, nas entrevistas ao Le Monde, ao Le Figaro, à CBS, ao New York Times, reproduzidas no mundo inteiro, lidas por intelectuais iranianos que haviam passado décadas resistindo ao Shah, Khomeini havia dito com clareza: eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade religiosa para todas as minorias. Os comunistas poderão expressar suas opiniões. As mulheres terão seus direitos garantidos. Os intelectuais poderão escrever livremente. O governo islâmico será um governo de justiça. Intelectuais seculares que haviam resistido ao Shah por décadas leram essas entrevistas e acreditaram, não porque eram ingênuos, porque queriam acreditar, porque o Shah era insuportável, porque qualquer coisa parecia melhor, porque Khomeini havia sofrido prisão, exílio, perda, e parecia alguém que havia pagado o preço e tinha o direito moral de liderar. E porque Khomeini disse exatamente o que eles precisavam ouvir. A pergunta que cada um desses intelectuais vai se fazer nos próximos 10 anos: ele acreditava no que prometia ou sabia desde o início que estava mentindo? A resposta muda tudo. E não é simples. O governo provisório da nova república tem como primeiro-ministro Mehdi Bazargan, liberal secular engenheiro formado na França, respeitado por amplo espectro político. Exatamente o tipo de figura que as promessas de Paris haviam sugerido que o novo Irã seria governado. Khomeini o deixa governar por 3 meses. Enquanto Bazargan tenta construir um Estado funcional, comitês revolucionários, grupos paramilitares formados durante a Revolução, leais a Khomeini, mas sem estrutura de comando formal, tomam o controle das ruas, fecham jornais, prendem pessoas, executam sumariamente figuras do antigo regime sem processo, sem autorização do governo provisório. Tribunais revolucionários começam a funcionar em paralelo ao sistema judicial formal. Julgamentos que duram minutos, sentenças que ignoram qualquer estándar jurídico reconhecível. Bazargan protesta. Khomeini observa. Em novembro de 1979, estudantes radicais tomam a embaixada americana em Teherã. 52 diplomatas americanos capturados. Bazargan havia negociado discretamente com o governo Carter, renuncia em protesto. Khomeini aceita a renúncia com indiferença completa. A coalizão que fez a revolução começa a ser desmontada, exatamente como Khomeini calculou naquele avião, quando perguntou quantos da multidão eram comunistas. Os comunistas do partido Tudeh
são os primeiros a entender o que está acontecendo, mas tarde demais. Em 1983, o partido é banido. Seus líderes aparecem na televisão nacional confessando crimes que não cometeram, em sessões de confissão filmadas que copiam com precisão perturbadora o modelo soviético stalinista, o modelo do regime que o partido Tudeh havia defendido durante décadas e que a República Islâmica deveria, por qualquer lógica ideológica, desprezar. Os liberais seculares são progressivamente marginalizados. Aqueles que protestam são presos. Aqueles que persistem desaparecem. Os curdos que haviam apoiado a revolução esperando autonomia levantam em armas. São esmagados com violência, que supera em abrangência tudo o que o Shah havia feito na região curda. A organização Mujahideen-e-Khalq começa em 1981 uma guerra de assassinatos contra o regime. O regime responde com execuções em massa. As estimativas variam entre 7.000 e 12.000 mortos em poucos meses. O padrão que se estabelece entre 1980 e 1981 é claro. Qualquer força que não é plenamente subordinada a Khomeini é inimiga da revolução. A revolução come seus filhos com uma velocidade que a Revolução Francesa levou anos para atingir. Setembro de 1980. Saddam Hussein invade o Irã. O cálculo de Saddam é defensável nos termos da inteligência que ele tinha. A revolução havia destruído a estrutura de comando do exército iraniano. O país está em caos administrativo. A janela para tomar a região petrolífera de Khuzestan está aberta. O que Saddam não calcula é o que Khomeini vai fazer com a guerra. Para Saddam, a guerra é oportunidade territorial e estratégica. Para Khomeini, a invasão é presente. Um inimigo externo consolida a revolução internamente de uma forma que nenhuma propaganda consegue igualar. Transforma a dissidência interna em traição à pátria. Unifica sob uma única bandeira as forças que estavam começando a se fragmentar. Que é decisivo, ativa a cultura xiita do martírio em escala industrial. O martírio é o conceito central do Islã xiita. A morte do Imam Hussein em Karbala, em 680 DC, é o evento fundador da identidade xiita. A convicção de que morrer por uma causa justa não é derrota, é transcendência. Khomeini mobiliza essa teologia para a guerra de uma forma que não tinha precedente na história moderna. Cria o Basij, Organização de Mobilização dos Oprimidos, uma milícia de voluntários civis, homens jovens, adolescentes, em alguns casos documentados, crianças de 12 e 13 anos cujas mães assinaram formulários de autorização. A eles é dada uma chave de metal pintada de plástico dourado, a chave do paraíso. São mandados atravessar campos minados iraquianos à frente dos soldados regulares, em ondas humanas. A lógica não é militar, é teológica. O mártir vai ao paraíso. Limpar campos minados com corpos humanos não é desperdício, é oferta espiritual. Dezenas de milhares de crianças e adolescentes morreram assim. Em 1982, o Irã havia recuperado todo o território perdido. A guerra estava, nos termos estritamente militares, ganha. Cessar fogo era possível. Khomeini recusa. Anuncia que a guerra não termina até a queda de Saddam Hussein, que vai libertar Jerusalém atravessando o Iraque. A guerra continua por mais 6 anos. 1 milhão de mortos nos dois países. Em 1988, com o Irã exausto, Khomeini aceita o cessar-fogo mediado pela ONU. Descreve a decisão em declaração pública como beber veneno. A guerra que ele prolongou por 6 anos após ter sido militarmente ganha não serviu a nenhum objetivo estratégico realizável. Saddam continuou no poder. Jerusalém não foi libertada. Serviu a um único propósito: manteve a revolução viva através do sacrifício. A Constituição que Khomeini constrói para a República Islâmica é única no mundo. Combina elementos republicanos, presidente eleito por voto popular, parlamento, sistema de partidos, com estrutura teocrática onde o líder supremo tem autoridade final sobre tudo. O líder supremo controla as forças armadas, o judiciário, a mídia estatal, a política externa, e pode vetar qualquer decisão de qualquer outro ramo do governo. O sistema em prática:
Mulheres são obrigadas a usar véu em público, por lei, com punição criminal aplicada por polícia religiosa. Minorias religiosas, toleradas formalmente pela Constituição, discriminadas sistematicamente na prática. Homossexualidade, crime capital. Apostasia, crime capital. Crítica pública ao líder supremo, crime. Imprensa, livre para publicar o que o regime aprova. E então o verão de 1988. Khomeini assina uma fátua, ordenando a execução de todos os prisioneiros políticos que, quando interrogados, declarem ainda manter suas convicções ideológicas originárias. Muitos desses prisioneiros haviam sido presos anos antes. Muitos haviam cumprido integralmente suas penas. Muitos estavam aguardando libertação prevista por seus próprios documentos judiciais. Entre 4 e 5 mil pessoas foram executadas em semanas, enterradas em valas comuns que o governo iraniano recusa até hoje reconhecer oficialmente. 4 meses depois, Khomeini emite a fátua mais famosa da história contemporânea. Salman Rushdie, escritor britânico de origem indiana, havia publicado em 1988 o romance Os Versos Satânicos, uma obra de ficção que usa elementos da história do profeta Maomé de forma que muitos muçulmanos consideram blasfema. Protestos violentos em vários países. 6 mortos no Paquistão em fevereiro de 1989. Khomeini nunca leu o livro. Não lia inglês. O livro não havia sido traduzido para o persa. Em 14 de fevereiro de 1989, Khomeini emite fátua, condenando Salman Rushdie à morte e oferecendo recompensa de $3 milhões a qualquer muçulmano que a executasse. O que a fátua representa além da sentença de morte de um escritor específico é uma declaração de princípio sem precedente na história moderna. A autoridade religiosa de um líder islâmico não tem fronteiras geográficas. Um cidadão britânico, residente num país secular, pode ser legalmente condenado à morte por uma autoridade religiosa iraniana que nunca o julgou, que não leu a obra pela qual o condena. Rushdie passa os próximos anos escondido, protegido pelo governo britânico, mudando de endereço constantemente. Em agosto de 2022, 33 anos depois da fátua, um homem nascido após a emissão da sentença atacou Rushdie num palco em Nova York, furou-lhe um olho e danificou um nervo da mão. A sentença de Khomeini, emitida por um homem que morreu em 1989 sobre um livro que nunca leu, ainda tinha executores 3 décadas depois. Khomeini morre 4 meses após emitir a Fatwa Rushdie, 3 de junho de 1989. Infarto do miocárdio, 86 anos. O funeral reúne 10 milhões de pessoas nas ruas de Teherã, o maior ajuntamento humano da história do Irã. A multidão é tão densa, o luto tão intenso, que o caixão com o corpo de Khomeini é literalmente rasgado por pessoas tentando tocá-lo. O corpo cai no chão. É necessário um helicóptero para resgatá-lo e realizar o enterro. O homem que havia sentido nada ao ser recebido por 2 milhões de pessoas no aeroporto gerou em sua morte um luto que moveu 10 milhões. O que Khomeini deixa quando morre? Um país com 60 milhões de pessoas que não escolheu o sistema em que vive, escolheu destruir o anterior e recebeu este em seu lugar. Uma guerra que matou 1 milhão de pessoas e não venceu nada além do que havia sido ganho em 1982. Um sistema de repressão mais abrangente que o do Shah que derrubou, com polícia religiosa que o Shah jamais havia criado, com execuções de prisioneiros em valas comuns. Uma fátua que sobreviverá a ele por pelo menos 3 décadas, e um sucessor, Ali Khamenei, o aluno leal que não tinha qualificações religiosas para o cargo de líder supremo, que chegou ao poder em 53 minutos de reunião de emergência, que vai perpetuar o sistema pelos próximos 37 anos. O que o mundo herda de Khomeini em 2026? O IRGC, a Guarda Revolucionária Islâmica, criada por ele durante a guerra, hoje com 125 mil soldados e controle de 40% da economia iraniana. Em guerra com os Isibunargiwa, em março de 2026. O programa nuclear iraniano, iniciado durante seu governo. O programa que, em 2026, está no centro da justificativa americana e israelense para os ataques. O Hezbollah no Líbano,
criado por ele em 1982, destruído como força militar por Israel em 2024. O Hamas apoiado pelo Irã, financiado pelo sistema que ele construiu. Sua liderança eliminada em 2024. Os Houthis no Iêmen, treinados e equipados pelo IRGC que ele criou, progressivamente degradados por ataques americanos e israelenses desde 2024. Em março de 2026, cada um desses legados está em colapso simultâneo. E aqui está o que a história de Ruhollah Khomeini realmente é. O mundo divide Khomeini em dois campos simples. Para uns, o libertador que derrubou um tirano apoiado pelos americanos e devolveu a dignidade islâmica ao Irã. Para outros, o fanático que transformou uma revolução de esperança numa teocracia repressiva. Ambas as leituras estão certas, e ambas estão incompletas. A pergunta que ninguém faz é mais perturbadora do que qualquer resposta sobre quem ele foi. O que acontece com uma revolução quando o inimigo é mais fácil de destruir do que o sistema que o substitui? O Shah era insuportável. A SAVAK torturava. A modernização forçada destruía culturas. A desigualdade era obscena. A oposição não tinha espaço. Khomeini chegou com a resposta que a maioria das pessoas queria ouvir. Deus, justiça, dignidade, liberdade do imperialismo americano. Mas a revolução tinha um defeito estrutural que nenhuma análise política séria conseguiu resolver antes que fosse tarde demais. Khomeini sabia o que queria destruir. Nunca soube o que queria construir. A doutrina Velayat e Faqih é teoria sobre quem deve governar. Não é teoria sobre como governar. É arquitetura de autoridade, não arquitetura de Estado. Responde quem manda, mas não responde como se decide sobre saúde, educação, economia, relações externas. E, a pergunta mais fatal de todas, como se corrige um erro? O resultado é um sistema que concentra poder sem distribuir competência, que legitima o líder sem criar mecanismos de correção de erros, que sobrevive porque reprime, não porque resolve. Khomeini derrubou o Shah porque o Shah governava com apoio americano, porque o Shah ignorava a cultura islâmica, porque o Shah reprimia a oposição com brutalidade policial. Em 1985, 6 anos depois da Revolução, o Irã tem polícia religiosa mais invasiva que a SAVAK. Tem prisioneiros políticos sendo torturados nos mesmos edifícios onde a SAVAK torturava os opositores do Shah. Tem jovens morrendo em guerras que ninguém votou. A revolução que prometeu liberdade do Shah criou um sistema que em muitos aspectos reproduz o Shah, com vocabulário islâmico. O Shah foi derrubado. A república foi fundada. Khamenei perpetuou. E em 2026, 47 anos depois de 2 milhões de pessoas receberem Khomeini no aeroporto de Teherã com a convicção de que algo radicalmente melhor estava começando, os herdeiros do sistema que ele construiu assistem à destruição da infraestrutura do país que fundaram. A revolução de Khomeini não trouxe o fim do imperialismo americano no Irã. Trouxe a guerra americana mais direta que o Irã já sofreu. Há uma pergunta que permanece sem resposta em qualquer análise honesta de Khomeini. Ele sabia? Sabia que o sistema que estava construindo ia reproduzir as características do sistema que havia destruído? Sabia que a República Islâmica seria mais repressiva que o Shah? Sabia que a Fatwa Rushdie transformaria o Irã num pária internacional por décadas? A resposta honesta é, provavelmente não, para a maioria dessas coisas. E essa é a parte mais perturbadora de toda a história. Khomeini não era cínico que usava a religião para acumular poder pessoal. Era crente que usava o poder para implementar a religião e que nunca conseguiu, em 87 anos de vida, distinguir com clareza entre o que Deus queria e o que ele mesmo queria. Escrevia poesia sobre amor divino e ordenava execuções em massa. Prometia liberdade em Paris e construía prisões em Teherã. Condenava à morte um escritor cujo livro nunca leu porque a ofensa à religião era idêntica, na sua mente, à ofensa a ele mesmo. A fronteira entre fé genuína e autorreferência absoluta não tem linha clara num homem que nunca admitiu um erro público em 87 anos de vida. E essa incapacidade,
que é a definição mais precisa de fanatismo, é o que torna o sistema que ele construiu incapaz de se corrigir. O Shah podia ser derrubado porque era humano. E humanos erram de formas que outros humanos podem nomear, apontar e usar como justificativa para a mudança. O líder supremo não pode ser derrubado porque fala em nome de Deus. E Deus, por definição, não erra. Questionar o líder supremo é questionar Deus. E questionar Deus é, no sistema que Khomeini construiu, não apenas erro político, é crime capital. É esse sistema, imune à autocorreção por design, impermeável a qualquer mecanismo de responsabilização, que em março de 2026 está recebendo 900 strikes americanos sem ter mecanismo institucional para recalibrar, negociar ou recuar sem colapso total de legitimidade. Khomeini morreu convicto de que havia construído algo que duraria até o retorno do imã oculto. Durou 47 anos. Se você chegou até aqui, entendeu por que a guerra que está acontecendo agora no Irã não começou em 28 de fevereiro de 2026. Começou num aeroporto de Teherã em 1º de fevereiro de 1979, quando um homem de 76 anos desceu de um avião Air France, olhou para 2 milhões de pessoas e sentiu nada, porque para ele aquilo não era chegada, era começo. O que ele começou ainda não terminou. O próximo vídeo já está em produção. É sobre o homem que armou Saddam Hussein para invadir o Irã em 1980 e depois o destruiu. O mesmo homem que desenhou o Oriente Médio que está explodindo agora. A cadeia que conecta 1979 a 2026 ainda tem peças que ninguém mostrou juntas. Se essa história importa para você, o botão de inscrever é a única forma de garantir que você não perde a próxima. O algoritmo não promete nada, a inscrição promete. E então voltamos a Khomeini. 1902. Um menino cujo pai foi assassinado antes de completar 1 ano de vida aprende o Corão inteiro de memória. Perde a mãe aos 15. Vai para Qom. Encontra na lei islâmica o sistema que o mundo deveria ter sido. Passa 60 anos acreditando que pode forçar o mundo a ser o que deveria ser. 77 anos depois do seu nascimento, 2 milhões de pessoas recebem esse menino no aeroporto de Teherã como se fosse o retorno do próprio imã oculto. 10 anos depois, 10 milhões vão ao funeral. 7 anos depois da morte, os mísseis americanos destroem o país que ele fundou. Entre esses momentos, a maior revolução islâmica da história. Uma guerra de 1 milhão de mortos. Uma fátua que ainda tem executores. Um sistema que sobreviveu a tudo, exceto ao peso acumulado de suas próprias contradições. Ruhollah Khomeini prometeu liberdade do imperialismo americano. Em março de 2026, o Irã está em guerra com os Estados Unidos. Prometeu justiça islâmica. Construiu um sistema que executou mais muçulmanos que qualquer governo iraniano antes dele. Prometeu que o povo governaria através da lei de Deus. Construiu um cargo, o líder supremo, que nenhum povo nunca elegeu e nenhuma lei humana pode remover. Essa é a história de Ruhollah Khomeini, o homem que derrubou um rei e construiu algo que nenhum rei havia conseguido construir. Um sistema onde questionar o governante é questionar Deus, e onde questionar Deus é, por definição, impossível.